E o tema hoje é: transforme o seu destino. Quando eu digo transforme o seu destino, não é que você está destinado ao fracasso. Não é que você está fazendo coisas ruins ou erradas e por isso você precisa transformar. Não, pode estar bom, mas há possibilidade de melhorar. E se estiver ruim ou estiver errado, essa noite, em nome de Jesus, convencido pelo Espírito Santo, você pode melhorar. Agora deixa eu te falar, nós podemos estar na direção certa do nosso destino, mas podemos estar também, mesmo estando no caminho certo, podemos estar com a velocidade errada. Podemos estar sendo distraídos. E a minha proposta hoje é que você alcance o seu destino na velocidade certa, na intensidade certa, no momento certo, para que nenhuma unha fique de fora e que você possa viver tudo o que Deus planejou para você. Tudo que Deus planejou para você. Eu já conheci pessoas que já morreram e que, na verdade, a gente olhando para a vida da pessoa, parece que ela não viveu nada do que Deus planejou para ela. Casamento foi um fracasso. Enquanto casada nunca passeou, nunca foi ao encontro de casais, nunca ficou hospedado em um hotel, nunca deu a volta em um lago tomando sorvete, segurando na mão do marido, nunca foi a um cinema, nunca visitou um shopping. Você sabe o que é isso? Do início ao fim do relacionamento, sofrimento e amargura, privações, morreu, acabou. Não conheceu uma cidade diferente, nem uma cidade vizinha, nunca foi a um sítio, uma chácara, a vida inteira cozinhando para o marido, cuidando de criança e tentando resolver problemas, tomando remédio, indo ao médico, morreu. Não é isso que Deus tem para você? Já vi homens que a vida foi o trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, nunca tirou férias, mesmo tendo condições, nunca viajou, nunca passeou com a família, nunca pegou os filhos no colo, morreu, acabou a vida. Eu creio que Deus tem muito mais para nós. Deus tem uma vida abundante, Deus tem uma vida triunfante. Então o tema hoje é: transforme o seu destino. Você sabe que em alguns estados americanos você não pode andar nem 20% abaixo da velocidade, porque você vai ser multado, e você não pode andar 20% acima da velocidade. Você tem que andar na velocidade, ou menos que 20% abaixo, pouco mais que 20% abaixo, ou menos que 20% acima. Eu entendo que Deus planejou isso para nós. Não que a gente ande na velocidade da vida 20% abaixo ou 20% acima. Porque 20% acima pode gerar estresse, doença, acidente, depressão, síndrome do pânico, perder a família, perder a saúde. E também viver a vida na 20% abaixo, ou seja lá quantos por cento for, pode atrasar você viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Ou talvez você nem viva tudo que Deus planejou para você. Então a minha proposta nessa noite é que você descubra, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você sinta a presença de Deus falando com você, o que você precisa melhorar em alguma área da sua vida, para que você alcance o seu destino, de acordo com o que Deus planejou para cada um de nós. Quem está me entendendo diz amém. Então o texto que eu quero compartilhar e refletir com os irmãos está em 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 de Crônicas, capítulo 4 e versículo 9. A Bíblia diz assim, anote tudo por gentileza. Talvez você não veio preparado com a caneta, um papel, mas eu creio que você tem um smartphone. Não confie na sua memória. Se você confiar na sua memória, por mais inteligente que eu acredito que você seja, existe uma grande possibilidade de você esquecer dentro dos próximos 10 minutos. Então anote, para depois você refletir, para depois você compartilhar. Na célula, na quarta-feira, no sábado, nós vamos mastigar, degustar melhor
essa mensagem para aplicarmos no nosso dia a dia. Anote, 1 Crônicas 4:9 diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Diga comigo, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Só vocês no 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. Quando a gente lê esse texto, o que vem na nossa mente? Um cara que nasceu numa família altamente estruturada. Um cara que nasceu no berço de ouro. Um cara que nasceu para dar certo, para ser respeitado, para ser aclamado, para ser admirado. Mas nós vamos ver ao longo da ministração que não foi bem assim com Jabes. Então nós precisamos nesta noite realmente ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes nós achamos que, ou pelo menos o inimigo tenta nos convencer, muitas vezes que nós nascemos para sofrer somente, que a vida é assim mesmo. Eu já vi tantas pessoas falarem, é assim mesmo, pastor, não adianta. E nós vamos ver que nós sim podemos transformar o nosso destino. Mas antes, eu já quero declarar uma palavra sobre a tua vida. E se você crê na palavra que é liberada do altar, receba em nome de Jesus. Eu quero declarar o seguinte: a sua vida pode mudar. Eu vou repetir de novo: a sua vida pode mudar. Declara isso sobre o seu irmão, diga: a sua vida pode mudar. Ei, em nome de Jesus, não diga: pastor, está bom demais, se melhora estraga. Mentira do diabo. Deus sempre tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. Segunda coisa que eu quero que você saiba, ouça isso, escreva, fotografe o telão se possível. Todas as pessoas têm a oportunidade de transformar o seu destino, por pior que tenha sido as circunstâncias de seu nascimento ou criação. Eu vou ler novamente. Todas as pessoas têm a oportunidade de transformar o seu destino, por pior que tenha sido as circunstâncias de seu nascimento ou criação. E eu vou provar isso à luz da Bíblia, através da vida do Jabes. Agora preste atenção, eu quero que você entenda isso aqui. Todo mundo quer ser bem sucedido na vida. Ninguém planeja o fracasso. Nenhuma empresa, nenhuma pessoa, quando vai começar uma empresa, um empreendimento, um negócio, uma família, um projeto, ele planeja em ser fracassado naquele projeto. Todo mundo quer ser bem sucedido. Ninguém planeja sofrer acidente. Ninguém planeja ficar doente. Na verdade, nós planejamos buscar e viver saudável. Nós planejamos buscar o sucesso, ser bem sucedido em todas as áreas da nossa vida. Mas Satanás, preste atenção, ele é mestre em sofisma. O que é um sofisma? Entenda, sofisma é uma mentira muito parecida com a verdade. Satanás é muito estratégico. Ele não pega uma mentira, como dizem por aí, descarada, né? Assim que fala? Uma mentira muito visível, que é mentira, e joga na sua mente. Ele sempre vai colocar na sua mente um sofisma. Parece com a verdade, mas não é verdade. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Uma das mentiras que Satanás, um dos sofismas que Satanás tem colocado na mente de muitas pessoas é que, quando se trata de sucesso, ele põe na mente das pessoas que muitas vezes não é para ele ou para ela. E muitas pessoas acham e compreendem, não compreendem o sucesso, a palavra e o termo sucesso profundamente. Elas não entendem esse termo. Isso porque isso passa por derrubar, preste atenção, muitos mitos arraigados na mente das pessoas, principalmente de dentro da igreja, de que sucesso está relacionado a dinheiro e bens materiais. Sempre quando se trata da palavra sucesso, logo se pensa em dinheiro e bens materiais.
cara já se vê dentro de um carrão, uma mansão, aquela roupa bonita, aquele perfume gostoso. Irmãos, preste atenção, se nós reduzirmos sucesso somente a bens materiais, isso é muito pouco, é limitar muito o significado do sucesso. Nós precisamos entender o que é realmente, o que significa a palavra sucesso. Preste atenção, quando Deus cria tudo o que criou, segundo o relato de Gênesis, Ele mostra que a sua empreitada foi um sucesso. Deus, Ele mostra que a sua empreitada foi um sucesso. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 10, está na tela. E Deus viu que ficou, e Deus viu que ficou, e Deus viu que ficou. Gênesis 1, 31. E Deus viu o que havia feito, e tudo havia ficado, muito bom. Deixa eu te perguntar, você foi criado pelo macaco ou por Deus? Você foi criado, você é resultado de uma explosão, de um Big Bang, ou você foi criado por Deus? Então isso significa que você é uma pessoa boa? Não, você é uma pessoa muito boa. Agora preste atenção, ouça isso aqui. Vamos entender a palavra bom no hebraico. É importante isso. Vamos entender a palavra bom no hebraico. No hebraico, quando você quer dizer bom, Deus não falou a palavra bom. Deus não era brasileiro. Deus era judeu. Ele usava o hebraico. Então Deus não disse tudo muito bom. Deus disse alguma coisa, tudo, não sei como que é tudo, em hebraico, não estudei essa palavra, mas no final ele disse que ele fez tudo, tobi. A palavra bom, no hebraico é tobi, é o quê? Tobi, ou tobi, que entre diversos significados, todos positivos, refere-se a algo agradável, diga comigo, agradável, excelente, bom, rico, considerado valioso, feliz e próspero. Preste atenção, quando Deus criou você, Sandrinha, quando Deus criou você, Cleito, Rê, Anderson, quando Deus criou você, Fábio, Deus, Ele viu que você é uma pessoa agradável, excelente, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa rica. Pare de declarar pobreza sobre a tua vida, que Deus já declarou que você é rico. Olha aqui, Deus considerou você uma pessoa altamente valiosa. Deus disse que você é uma pessoa o quê? Feliz. E Deus disse que você é uma pessoa próspera. Nunca diga eu sou infeliz. Nunca diga eu sou pobre. Nunca diga eu não presto. Nunca diga para o seu filho você é um imprestável. Ele pode estar no crack, no álcool, ele pode estar na prostituição, ela pode ter saído de casa, mas Deus, quando a criou, Ele viu que ela é valiosa, ela é boa, ela é rica, ela é altamente valiosa e ela é uma pessoa feliz e próspera. Cuidado para você declarar o que o diabo quer que você declare sobre a sua vida e a sua família. Nunca diga que o seu filho não vai ser nada na vida. Nunca declare palavras negativas sobre o seu cônjuge. Nunca diga o meu marido é um imprestável, ele não serve para nada. A Bíblia diz que ele é uma pessoa valiosa, ele é rico. Deixa eu te falar, meu irmão, por isso que Satanás tenta nos colocar para baixo, porque ele sabe o significado da palavra bom. Ele sabe que nós somos pessoas agradáveis. Ei, nunca use a expressão aquela pessoa é chata. Você está indo contra a palavra de Deus. Você está indo contra a palavra de Deus. Porque Deus disse que todas as pessoas são agradáveis. Quem está me entendendo e recebe essa palavra, diz glória a Deus.
Presta atenção, nada do que Deus criou foi um fracasso, nem mesmo o homem que posteriormente sucumbiria ao pecado. Deus não cria problemas, Ele cria soluções. Deus é o autor do sucesso. Repita comigo, no 3, 1, 2, 3, Deus, no 3 de novo, 1, 2, 3. Deus é o autor do sucesso. Você é a resposta de oração de alguém. Deus está querendo que você se mova, que você ande na velocidade certa do seu destino, que você viva tudo que Ele planejou para você. Deus, Ele é o autor do sucesso, preste atenção. E sendo assim, nós, os seus filhos, podemos e devemos buscar essa mesma condição para as nossas vidas. Alguém na Bíblia entendeu muito isso, irmãos. Por isso que Satanás luta muito para a gente não ler a Bíblia. Ele coloca sono, ele mente, diz que você não entende, e a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Mas como você não conhece a Bíblia, você acredita na mentira do diabo. Então você não lê. Você até mantém a sua Bíblia aberta no Salmo 91, achando que vai resolver alguma coisa e não resolve. Você até vem à igreja, até faz alguma coisa para Deus, mas você não entende da palavra de Deus. Então você é enganado pelo diabo. Presta atenção, mais um homem na Bíblia entendeu isso. Há um relato em 1 de Crônicas, capítulo 4 e 9, sobre um homem chamado Jabez, que eu já li para você. Jabez, que foi o mais respeitado de sua família, sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores dei à luz. Preste atenção, até hoje o nosso nome tem um significado, isso é importante. Por isso que a gente não pode sair colocando qualquer nome nos nossos filhos, tem que ver o significado. Eu já vi nomes, vocês também já viram, de pessoas que colocam o nome de Xerox, fotocópia, autenticada, já viram isso, trigêmeos? Coisa absurda, né? Ou então nome de personagem de novela, e tu não sabe nem o significado, achou bonito, está na moda, está todo mundo falando. Não, veja o significado. Agora, para os judeus, isso é muito importante até os dias de hoje. Para os judeus isso é muito importante. Ninguém colocava o nome do filho só porque era bonito, sempre com um significado. Jacó tinha um significado, Abraão tem um significado, Isaac tem um significado, Adão tem um significado, todo mundo, Paulo tem um significado, Jesus tem um significado. Qual era o significado do nome desse rapaz, desse homem, Jabez? Se a mãe disse: com muitas dores o dei à luz. O nome Jabez pode ser traduzido por afligir, pode ser traduzido por afligir, ou seja, aflição. Você imagina uma pessoa carregar esse nome? Qual o nome? Aflição. Qual o seu nome? Aflição. O cara já batia na madeira. Ou então fazia o sinalzinho da cruz. Quem ia querer esse cara dentro de um avião? No navio. Vai trazer o quê? Aflição. O Isaac, ele traz sorriso. A Bíblia diz que Sara sorriu porque já estava velha. Abraão, pai da fé. E Jabez, aflição. Imagina esse garoto na escola. Qual o seu nome? Aflição. O apelido dele era aflição. Então preste atenção. No entanto, ele não aceitou conviver com a derrota. A aflição tem a ver com derrota, com fracasso, com o sentimento que de coisas ruins o perseguiriam por toda a sua vida. Então ele fez o que? A Bíblia diz que ele buscou mudar aquele estado. Ele decidiu, Jabez decidiu transformar o seu destino. Irmãos, a maioria de nós viemos de uma família desestruturada. Infelizmente a maioria de nós vimos os nossos pais brigarem. Uma boa parcela da sociedade viveu e foi criado no meio de palavrões, de palavras negativas, palavras de derrotas. A maioria de nós já recebemos
palavras malignas sobre a nossa vida. Você não vai dar certo, você não é ninguém, tudo que você põe a mão é fracassado, você não aprende nada, você não sabe fazer nada certo, você vai sofrer no seu casamento, essa empresa não vai para frente, vão apreender o seu carro, não sei o que, você não vai conseguir pagar. Palavras de derrota. Você vai ficar doente, você vai morrer de câncer, você vai pegar uma doença. A maioria de nós. Mas nós temos que agir como agiu esse homem. Ele decidiu, Jabes fez o quê? Decidiu transformar o seu destino. Ele acreditou que a sua vida poderia mudar. Esse é o primeiro passo para que as coisas aconteçam na nossa vida. Nós precisamos acreditar. Diga para o seu irmão: você precisa acreditar, porque Deus acredita em você. Deus, quando nos criou, Ele disse: você é rico, é próspero, você tem valor, você tem valor. Deus, quando nos criou, Ele disse: você é uma pessoa feliz, a infelicidade não combina com você. Por isso que quando a pessoa se sente feliz, ela vai para o médico, ela toma remédio, ela fica para baixo, porque Deus não nos criou para sermos infelizes. Ele disse que nós somos felizes. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus. Nós precisamos acreditar. Diga comigo assim: eu acredito que a minha vida vai mudar. Ou melhor, já está mudando. Você entrou aqui para mudança. Você veio nesta noite para mudar e já começou a mudar desde a hora do louvor. Desde a hora que você decidiu vir a essa reunião, Deus já começou a trabalhar a seu favor. Eu creio nisso. Já está mudando. Olha aqui, 2 de Coríntios 4:13. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Olha a importância da fala. Olha a importância do crer. Quando você crê, você declara. Não fale coisas que você não crê. Não libere palavras que você não quer viver. Nunca diga: eu sou pobre. Nunca diga: eu não tenho nada. Você quer viver sem nada ou você quer ter tudo? Então declare: eu não tenho nesse momento, mas eu vou ter. É uma fase, mas eu vou passar. Agora eu não estou vivendo, mas é direito meu, Deus conquistou na cruz, eu vou viver. Às vezes você está no meio do processo para viver. Talvez você não está vivendo porque ainda não está preparado, mas você foi destinado a viver o melhor de Deus nessa terra. Então declare o que você crê. Paulo diz: cri, por isso falei. Por isso que eu peço muitas vezes para você repetir. Tem hora que pode parecer chato, mas é importante. Quando você repete, fica mais fácil de você gravar no seu espírito, no seu coração. Paulo diz: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Primeiro passo para mudar o destino é acreditar. Primeiro passo é o quê? Acreditar. Então diga: eu acredito que eu estou mudando o meu destino. Segunda coisa: busque o sucesso na fonte certa. A maioria de nós achamos que para ter sucesso tem que trabalhar muito. Para ter sucesso nunca pode fechar a empresa. Para ter sucesso nunca pode pegar férias. Para ter sucesso a gente sempre que tem que fazer, porque só nós sabemos fazer bem feito. Ninguém sabe fazer como a gente. Não é isso. Para ter sucesso a gente tem que ir na fonte certa. Sabe o que a Bíblia diz? A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Trabalhar não é pecado, mas a Bíblia não diz que é o trabalho que enriquece. Não são mais horas extras que vai enriquecer você. Não é dormir tarde e acordar cedo que vai enriquecer você. A Bíblia diz que é a bênção, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e acrescenta dores. Jabes nasceu destinado ao fracasso,
à aflição, à derrota, ao sentimento que coisas ruins iam acontecer na sua vida a qualquer momento. Não é isso a síndrome do pânico? A crise de ansiedade? Nada aconteceu e talvez nem vai acontecer. E a pessoa fica desesperada, achando que vai acontecer, que o marido vai abandonar, que vai perder o dinheiro, que vai ficar sem emprego, que vai pegar uma doença, e entra em pânico. Jabes, ele não aceitou isso. Ele disse: eu não vou viver com essa maldição da aflição. E o que ele fez? 1 de Crônicas 4:10. Olha o que ele fez. A Bíblia diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Você pode orar também? Você sabe orar? Jabes orou ao Deus de Israel. E qual foi a oração dele? Não precisa ser teólogo para fazer essa oração. Qualquer pessoa pode fazer essa oração. Uma oração simples. Simples. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ele está querendo o que aqui? Prosperidade financeira. Terra, money, dinheiro. Ele está querendo isso. Ele está pedindo: Deus, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de males e livra-me de dores. E a Bíblia diz: e Deus atendeu o seu pedido. Deixa eu te perguntar: Deus faz acepção de pessoas? Não. Se Deus ouviu a oração desse homem, Deus não vai ouvir e responder a sua oração? O que nós precisamos fazer? Fazer como ele fez. Primeiro ele creu, ele decidiu, e agora ele foi na fonte certa. Nós precisamos entrar no nosso quarto, no secreto. A Bíblia diz que quando a gente entra no secreto e fala com Deus no secreto, aquele que nos ouve no secreto ouvirá e responderá a nossa oração. Você tem que dobrar o seu joelho, tem que ir na fonte certa, irmãos. Às vezes a gente vai no colega, vai na empresa, vai no banco, vai em outras pessoas. Nós temos que ir na fonte certa. Deus sempre está atento a orações por mudanças e transformações. Aproveite-se disso, irmãos. Deus sempre está atento às orações por mudanças e transformações. Aproveite-se disso. Ele quer mudar a sua vida, porque Ele te criou para dar certo. Ele te criou para você viver o que a palavra dele diz que você é: abençoado, próspero, rico, feliz, altamente valioso, próspero. Você é uma pessoa feliz, meu irmão. Acredite, trabalhe nisso, ore por isso. Um escritor norte-americano, Spacey Johnson, ele escreveu um famoso livro motivacional, muito conhecido: Quem Mexeu no Meu Queijo? Quem mexeu no meu queijo? É uma fábula que utiliza metáforas do queijo para explorar temas como mudança, adaptação e busca pelo sucesso pessoal e profissional. O enredo gira em torno de 4 personagens: 2 ratos, Sniff e Scurry, e 2 pequenos homens, Hen e Hal, que vivem em um labirinto em busca de queijos, representando a metáfora para diferentes abordagens diante das mudanças da vida, porque a vida muda, irmãos. Não espere que a sua vida vai ser assim a vida inteira. A vida muda, as coisas mudam, os tempos mudam, as estações mudam. Então no início, os personagens descobrem uma grande reserva de queijo em uma estação do labirinto e ficam felizes. Entretanto, o queijo eventualmente acaba e cada personagem lida de maneiras diferentes com as mudanças. Veja bem, Sniff e Scurry, Sniff e Scurry se adaptam prontamente e partem em busca de um novo queijo, enquanto Hen e Hal resistem à mudança e relutam em deixar o queijo antigo. Você sabia que a gente às vezes é assim? Deus está dizendo muda e a gente não muda. Deus está dizendo vai e a gente não vai. Deus está falando fica e a gente quer ir.
Deus está falando agora, não é mais essa estratégia, é outra. Não é mais isso que você tem que fazer, é outra coisa. E a gente insiste no mesmo. Então nós precisamos mudar. Nós precisamos entender os momentos, as estações. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Ou seja, o livro destaca a importância da adaptação, flexibilidade e coragem diante das mudanças inevitáveis na vida. Tem coisas, irmãos, que são inevitáveis. Tem coisas que nós precisamos entender que não depende da gente. É o outro e ponto final. O outro decidiu. É a situação, a enfermidade chegou, o acidente aconteceu, o desemprego chegou, não tem jeito. Nós precisamos entender isso. Eu lembro um momento da minha vida muito difícil em 2001. Eu tinha uma empresa, aí veio aquele apagão, depois veio o 11 de setembro, e assim, a empresa rompeu comigo, e eu fechei a empresa, e fiquei com muita dificuldade. Mas antes dessa empresa, eu já tinha trabalhado em grandes corporações, eu era executivo de algumas corporações. Andava todo internado, de gravata, uma bolsa bonita, sapato engraxado, carro bonito. E na hora do aperto, a minha garota era recém-nascida, começou a faltar o leite, começou a faltar a fralda, e ela tomava o NAN. Começou a faltar dinheiro para remédio. E aí eu tive que recorrer a alguns contatos que eu tinha. Um deles era de um cara muito bem sucedido, filho de um multimilionário, família toda rica. E eu tinha um bom relacionamento com ele, ele tinha um produto maravilhoso. E eu liguei para o cara. Eu disse: Léo, você sabe que eu quebrei, e eu tenho uma filha recém-nascida. Eu lembro que nesse dia eu estava chorando, dentro de um Uno, que um amigo ajudou eu financiar, para eu me locomover em São Paulo. Eu parei na cidade de Ferraz de Vasconcelos, em uma rua, e eu chorei, disse: Senhor, não aceito essa situação. Eu não sou preguiçoso, eu sou fiel. E aí o Espírito Santo trouxe o Léo à minha memória. Eu liguei para o Léo do carro, e eu disse: Léo, só que é o seguinte, eu preciso ganhar tanto por mês para atender as minhas necessidades. Ele disse: Zacão, vem aqui amanhã. Eu fui lá no Brooklyn, região nobre de São Paulo. Entrei na empresa dele, era uma quinta-feira. Ele disse: Zacão, eu não consigo te contratar com esse salário, mas eu tenho uma proposta para você. Eu tenho um produto. Eu coloco o produto consignado na sua mão. Você vai vender esse produto, e eu te garanto, você vai ganhar muito mais do que você falou que precisa mensalmente. Só que a forma da venda era diferente da minha posição que eu tinha tido antes, de executivo. Eu tinha que ir para feiras, eventos, convenções, congressos. Eu usava um microfone como esse, tinha uma tela de LCD, e eu fazia a apresentação de um software, que era uma Bíblia, uma enciclopédia bíblica, e eu tinha que vender. Quando ele me apresentou o produto e disse o que eu tinha que fazer, aí mexeu no meu ego. Falei: caramba, os caras que me conhecem dentro do escritório, agora eu numa feira, com esse microfone, vendendo, passando cartão. E naquela época era um monte de maquininha, para cada bandeira era uma máquina. Algumas máquinas a gente tinha que levar aquele boderô, lembra? Tinha cheque. Eu tinha que levar um monte de coisa. E ele percebeu. Ele percebeu que ele mexeu com o meu ego. Ele disse: Zacão, tenta, velho. Você vai conseguir. Você vai ganhar muito mais do que você precisa. Falei: tá bom. Ele falou: então espera a Fernanda, ela vai te ensinar a usar o produto, vender o produto. Eu lembro que aquela menina, ela chegou 11 horas da manhã, ela ligou o computador, eu não sentei, eu fiquei em pé, ela aqui e eu aqui. E ela mexeu no software e disse: ó, você faz isso. Papá. 5 minutos depois ela disse: e aí, você entendeu? Eu falei: entendi. Ela disse, ela duvidou. Ela disse: você tem certeza? Eu falei: entendi. Ela falou: mas ninguém pega na primeira vez assim, é muito complicado. Eu falei: eu entendi.
Eu fui para a sala dele e disse: Léo, beleza, eu entendi o produto. Ele disse: Isaac, tem um evento em Ourinhos, cidade de Ourinhos, uma convenção de pastores batistas, eu lembro como hoje. O evento é meu, eu tenho espaço lá, você quer ir? Eu falei: eu vou. Quantos produtos você quer levar? Eu lembro como se fosse hoje. Disse: me dá 120, quantas pessoas tem lá? Aí ele me falou, eu falei: me dá 120 produtos, unidades. Ele me deu, peguei a televisão LCD, peguei as maquininhas de cartão, passei em casa, pedi para a Andréia fazer minha mala e fui para Ourinhos. Quinta, sexta e sábado. Sábado à noite eu retornei, sem nenhum produto e com o bolso cheio de dinheiro. Quando eu cheguei na segunda-feira na empresa dele e eu disse: Léo, vendi tudo. Ele disse: você está de brincadeira. Cadê o produto? Você fez o quê? Eu falei: eu vendi. Ele falou: você não vendeu, ninguém vende essa quantidade num evento desse. Eu falei: mas está aqui o dinheiro, está aqui os cartões, está aqui o cheque. Ele usou essa expressão, eu lembro até hoje. Ele disse: cara, você se tornou o meu maior representante no Brasil. Ele disse: nem a sociedade bíblica, que compra de carreta, consegue vender isso em 3 dias. Irmãos, diante de Deus, realmente eu me tornei o maior representante. Até hoje, eu sou conhecido no Brasil inteiro por esse produto. Alguns irmãos já viajaram comigo, pastores me abordam e dizem: cara, e aquele produto, cadê? Através daquele produto eu consegui fazer os merchans do pastor Silas Malafaia na Bandeirantes à noite. Só você pesquisar no YouTube, você vai ver o pastor Silas pregando. Quando ele termina de pregar, eu entro vendendo os livros dele na Bandeirantes. Pessoas de outros países, mais de 20 países passaram a me conhecer, porque a Band entra lá. Deixa eu te falar, preste atenção, nós precisamos aprender a nos adaptar diante das mudanças da vida. Tem gente que era para estar bem melhor, mas porque a posição dele é aquela, ele não aceita outra inferior. Isso acontece no mercado profissional e acontece dentro da igreja. Mudou de posição, não é mais líder do ministério, eu vou embora. A gente precisa entender as estações e os tempos da nossa vida. Então, esse livro fala de mudanças. O autor diz, preste atenção: quando você muda o que você acredita, você muda o que você faz. Eu vou repetir: quando você muda o que você acredita, você muda o que você faz. Preste atenção. Ele defende as ações e comportamentos de uma pessoa. Ele diz que são profundamente influenciadas por suas crenças e perspectivas. Olha aqui: se alguém percebe a necessidade de mudança, seja no trabalho, na vida pessoal ou em qualquer aspecto, é fundamental começar pela mudança nas crenças por trás dos seus comportamentos e ações. Talvez você diz: pastor, mas o senhor está usando o exemplo de um livro de alta motivação. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 2, anote. Você conhece já? O texto diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Antes de chegar aqui, passa por aqui. Antes de chegar aqui, passa por aqui. Transformar a mente. E aí, por que a Bíblia diz que nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer entender esse texto? Sabe o que o texto está dizendo? Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas agradáveis para você. Deus tem coisas perfeitas para você. Mas se você não renovar sua mente, você não vai viver. Conseguiu entender o texto? Eu traduzi o texto para você. Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas agradáveis para você.
Deus tem coisas perfeitas para você, mas se você não renovar a mente, você não vai viver. É isso que o texto está dizendo. Se você continuar dizendo, é sempre assim, sempre foi assim, eu sou assim, a minha família é assim, você não vai viver o que Deus tem para você. Preste atenção, isso implica em questionar e, se necessário, ajustar as ideias, valores, suposições que orientam o modo como a pessoa vê o mundo. Tudo depende de como você vê o mundo. Eu, por exemplo, eu poderia viver a minha vida me lamentando. Eu poderia dizer, eu não vou ser ninguém, eu vou ser um dependente químico, eu vou ser um bandido. Sabe por quê? Nos anos 80, quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais se separaram. Eu tive que vender bolo, eu tive que vender pastel, eu tive que vender picolé em portas de escola, eu tive que vender em parques de diversões, em portas de boates, eu tive que vender pipoca, eu tive que viver nessas festas juninas. Eu estava lá nessa época vendendo pipoca. Eu poderia me lamentar e dizer, eu não tive infância, por isso que eu sou revoltado, por isso que eu sou ignorante, por isso que eu não consigo permanecer casado. Mas sabe como eu vejo todas essas situações? Eu sei que Deus não queria isso para os meus pais, eu sei que Deus não planejou isso para a minha família, mas já que isso aconteceu, Deus usou tudo isso para transformar no homem que eu sou hoje. Pronto. Preste atenção, meus irmãos, não se amodem ao padrão. O meu desejo é que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Isso porque eu acredito que a sua vida pode mudar e o seu sucesso pode aumentar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Preste atenção, irmãos, não é necessário muitas chaves para abrir um cofre, mas apenas a certa. Às vezes a gente está querendo usar tudo que aparece, todas as oportunidades. Você tem que ter um planejamento da sua vida. Você tem que saber o que você quer, qual é o seu destino, onde você vai chegar. Porque se você aceitar tudo que te apresentam, você não vai chegar a lugar nenhum. Pequenos segredos geralmente liberam tesouros imensos. E é isso que quero compartilhar com você. Existem informações que são importantes você saber. Eu disse que existem informações que é importante você saber. Preste atenção. Esse texto saltou ontem nos meus olhos. Eu estava no meu momento a sós com Deus, e a minha esposa me fez uma pergunta, e eu fui buscar resposta na Bíblia, e eu achei esse texto. Olha o texto que diz, Isaías 5,13. Portanto o meu povo vai para o exílio, vai para o deserto, vai ser escravizado, vai ser oprimido. Portanto o meu povo, traduzindo isso aqui, vai ser oprimido. Por falta de conhecimento. Não é por falta de oportunidade, não é por falta de dinheiro, não é por falta de trabalho, é por falta de conhecimento. E olha o que o texto diz, preste atenção no texto. A elite, prateleira de cima, os poderosos, morrerá de fome, e as multidões de sede. Não está dizendo que vai faltar alimento, e não está dizendo que vai faltar água. Está dizendo que falta no povo? Falta no povo? Sabe o que você recebe quando lê a Bíblia? Conhecimento. Sabe o que você recebe quando vai para o encontro de casais? Conhecimento. O povo perece hoje. Os casamentos não dão certo. Não é porque casaram com a pessoa errada. Não é por falta de dinheiro. É por falta de conhecimento. As pessoas sofrem na vida, não é por falta de oportunidade para dar certo, é por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz, esse texto é muito conhecido: meu povo foi destruído. Meu povo foi destruído. Não foi por falta de armamento, não foi por falta de um exército poderoso. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos, diz a palavra de Deus. Então o que a gente entende aqui? Que conhecimento é muito importante. Conhecimento vale mais que dinheiro.
Às vezes você está trabalhando muito e não consegue parar para aprender. É uma pena. O seu dinheiro pode acabar, mas o conhecimento ninguém tira de você. O conhecimento é a única coisa que você pode levar para o cemitério. O conhecimento é a única coisa que vai com você. O dinheiro não vai, a casa não vai, o carro não vai, mas o conhecimento vai. Você pode ter passado para outras pessoas, mas ele também vai com você. Jesus está dizendo que conhecimento é muito importante. Então eu quero te dar mais um pouco de conhecimento agora. Eu quero te dar os segredos das pessoas bem-sucedidas. E quando eu falo pessoas bem-sucedidas, é em todas as áreas, irmãos. É pessoas cheias do Espírito Santo. É pessoas que têm variedade de línguas. É pessoas que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Pessoas que conhecem a Bíblia. Pessoas que são crentes de verdade. Mas também eu falo de pessoas bem-sucedidas no mercado corporativo. Pessoas bem-sucedidas no seu matrimônio. Pessoas bem-sucedidas na educação de filhos. Primeiro segredo dessas pessoas: elas se destacam das demais. Irmãos, o que significa a palavra bom? No hebraico? Anotou? Repita para mim. O que significa a palavra bom no hebraico? Valioso, excelente, rico, agradável, feliz, próspero e rico. Uma pessoa que é tudo isso, ela se destaca ou não? Uma pessoa que vive essa palavra, ela literalmente, ela se destaca onde ela chega, sim ou não? Preste atenção. As pessoas bem-sucedidas, elas se destacam na sua postura. Elas se destacam na sua vestimenta. E não estou falando de roupa de marca. Ela se destaca no seu linguajar, no seu vocabulário. Ela se destaca no seu corte de cabelo. Ela se destaca em tudo. Então nós precisamos entender isso. Nós fomos chamados e nós fomos criados para se destacar entre os demais. Tem que haver a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, você não será atingido. Irmãos, isso faz toda a diferença. Não é para você viver desesperado lá na empresa, se vai ser mandado embora, se o dinheiro vai dar até o final do mês. Você tem que viver tranquilo, adorando a Deus e sendo fiel, porque é Ele que cuida de você. E lá no seu trabalho, lá na empresa, você vai chamar a atenção de todas as pessoas. Eles vão dizer: o mundo está desabando, e você está adorando. Você vai dizer: porque eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abençoado, eu tenho valor, Deus me fez assim. Você vai se destacar, querido. Você vai se destacar. Em um mundo cheio de perguntas e respostas, a sua fé é inabalável. Irmãos, hoje está uma bagunça de informações. Hoje a gente não sabe o que a gente ouve. Se você não decidir a voz que você vai ouvir, você vai viver no meio de uma salada e não vai entender nada. Nada. É gente questionando ali, é outro falando mal aqui. Cuidado com o YouTube, irmão. Cuidado. Você tem que ser bem assertivo quando acessa a internet. Eu vou acessar meu e-mail para isso. Eu vou entrar no YouTube para assistir isso. Se tiver outra coisa que me chama a atenção, eu não vou assistir. Porque se você for abrindo tudo que aparece, você está na roça. Então, em um mundo cheio de perguntas sem respostas, a sua fé é inabalável. Terceiro, enquanto o mundo avança com passos lentos, elas correm em direção aos seus objetivos. Deixa eu dizer uma coisa. Se você decidir agora ir para o Rio de Janeiro, eu creio que você tem que fazer o seguinte trajeto: Fernão Dias, D. Pedro, Tamoios, ou já cai na Dutra, ou pega Tamoios e a Dutra lá na frente. Ok? Você diz: eu preciso chegar. Agora são que horas? 9. Daqui para o Rio, 6 horinhas. Chegaria que horas lá se fosse direto? Quem sabe fazer conta aí? 3 horas? 3 horas da madruga. Você tem uma reunião 3 horas da madruga lá no Rio de Janeiro. Vamos colocar na entrada do Rio, na Penha.
Aí você sai aqui na Fernão Dias, primeiro posto de gasolina da Fernão Dias, você para comer um lanche com linguiça. Ok? Você fica meia hora lá. Mais na frente, tem o frango assado na Fernão Dias. Vocês, puxa, preciso ir no banheiro. Aí você diz assim, você passa na vitrine, você vê aquele pão de semolina, né? Vocês me dão um pão desse? Você fica mais 20 minutos. Você pega Dom Pedro, tem mais um frango assado no Dom Pedro. Você diz, eu preciso tomar uma água. Você para o carro, mais 10 minutos. Você pega a Dutra, aí você encontra um Graal, aí você para no Graal. Aí dependendo do Graal que você parar, ele é muito chique. O banheiro é mais chique que a nossa sala. Aí você fica lá admirando o banheiro. Quando você sai, você vai fazer o lanche. Aí é arriscado você não ter dinheiro mais para o pedágio e combustível para chegar no Rio de Janeiro. Talvez os seus rins fiquem até lá. Sabe que horas você vai chegar no Rio? Meio-dia ou mais. Por quê? Você estava na estrada certa, indo na direção certa, mas você se distraiu em muitas paradas. A vida é assim. Muitas pessoas se distraem muito facilmente. Basta um comentário, basta um achismo, basta uma sombra de dúvida, ela para. Basta uma pessoa não olhar para ela, basta alguém não cumprimentar, ela trava. Basta o salário atrasar, ela fala mal da empresa. Basta alguém dizer não para ela, a pessoa não presta mais para ela. Calma, preste atenção. Enquanto o mundo avança com passos lentos, as pessoas bem-sucedidas, elas correm em direção aos seus objetivos. Irmãos, defina quais são os seus objetivos e corra na direção dele, porque Deus tem pressa em te abençoar. Enquanto o mundo se lamenta, elas encontram motivos para rir e se alegrar. Irmãos, sabe quem ganha mais dinheiro nessa vida? As pessoas que riem bastante, as pessoas que são felizes. Pessoas amargas, é verdade, Sandro, pessoas amargas não ganham dinheiro não. Pessoas amargas só sabem reclamar do salário, só sabem reclamar do colega, do fornecedor, do patrão ou do cliente, sabe reclamar do funcionário. Seja feliz, irmãos, a sua felicidade só depende de você, porque Deus já te fez feliz. Aleluia. Pessoas bem-sucedidas, mesmo em um mundo que desencoraja os sonhadores, elas perseveram em busca de seus ideais. Oi, irmão, quantas pessoas já tentaram matar os meus sonhos? Quantas pessoas já tentaram ou já jogaram balde de água fria nos meus sonhos? Quantas pessoas já me chamaram de sonhador, mas não por elogio, tirando barato, desdenhando. Você sabe, a gente sabe quando as pessoas fazem elogio e quando desdenham da gente. Mas eu nunca parei em nome de Jesus, para a glória de Deus. Apesar das minhas limitações, em nome de Jesus, eu não vou parar, e você também não vai parar. Agora preste atenção para a gente finalizar. Chegar ao sucesso sozinho é muito mais difícil. Muito mais difícil. A gente precisa aprender a lidar com pessoas. Sabe o que a Bíblia diz em Eclesiastes? Poderão dois andarem juntos se não estiver de acordo? Sim ou não? Não. Mas o que vem na nossa mente quando a gente lê esse texto? Se não estiver de acordo, então a resposta é o quê? Separar. Não. Se não tiver de acordo, a melhor coisa é chegar no acordo, gente.
chegar num acordo, num denominador comum. Precisamos, porque sozinho é difícil. Preste atenção, ter sucesso naquilo que Deus não aprova é fracasso. É fracasso. Por isso, a nossa base será sempre a Bíblia Sagrada, que entre tantas histórias maravilhosas de sucesso, traz orientações do homem mais sábio de todos os tempos, o rei Salomão, filho de Davi, o seu sucessor. Salomão, a Bíblia diz que ele compôs canções, selecionou provérbios. Olha aqui, a Bíblia diz que reis buscavam um encontro com ele. Salomão era uma pessoa incrível, ele era comunicativo, com muitas conexões e perfeitamente humano. Salomão, está na Bíblia. Preste atenção, a Bíblia diz que Salomão enfrentou grandes fracassos em sua vida pessoal. Mesmo assim, ele alcançou um sucesso fora do comum, que Jesus falou a respeito dele milhares de anos depois. Mateus 6, 28 e 29. Jesus disse: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O que Jesus está dizendo? Que Salomão, ele era um homem esplêndido, ele era um homem de sucesso, ele era um homem inteligente. Jesus deu testemunho de Salomão. De acordo com a Bíblia, Salomão foi o homem mais bem sucedido e considerado o mais próspero do seu tempo, tendo acumulado uma grande quantidade de ouro, prata, pedras preciosas e outros tesouros. A Bíblia diz que líderes que são notáveis, a Bíblia diz não, eu escrevi, líderes que são notáveis como o rei Salomão, devem ser seguidos como influência em liderança e coragem. Agora, por que Salomão chegou nesse nível? É importante nós sabermos. A Bíblia diz que foi o seu desejo insaciável por sabedoria e conhecimento que o levou a buscar a Deus, a estudar as Escrituras com diligência. E isso é digno de ser imitado. Graças à sabedoria que encontrou em Deus, ele pôde tomar decisões inteligentes e justas e conseguiu governar com eficiência e paz. O segredo de sua grandeza e suas realizações inigualáveis, nunca haveria alguém como ele. Jesus disse, estava em sua obsessão pela sabedoria divina, que lhe permitiu obter uma compreensão profunda da natureza humana, ou seja, ele decidiu. A Bíblia diz que em seus escritos Salomão frequentemente expressa a ideia de que a sabedoria e o conhecimento dele vem de Deus, e que ele próprio não era nada sem a orientação e ajuda do Senhor. Salomão, ele reconhecia a importância da humanidade e da dependência de Deus, e acreditava que essa era a chave para alcançar a verdadeira sabedoria e sucesso na vida. Olha o que ele escreveu. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Salomão escreveu: mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha o que ele diz. Eu não passo de um... Ele já é rei, ele já está no trono, ele já está governando. Ele diz, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Isso é uma oração. Ele diz, teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? Olha o que Salomão diz. Deus coloca ele como rei, ele está no trono de uma nação, e ele chega para Deus em sua oração e diz, Deus, eu sou muito jovem, eu não sei o que fazer, eu não sei governar, eu preciso do Senhor. Irmãos, a gente é assim, queridos, nós somos humanos, nós somos limitados. Em Eclesiastes 1,13 ele diz, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria
para explorar tudo que é feito debaixo dos céus. Buscar sabedoria no Senhor. Salomão era um realizador em comum, que entendia os princípios da realização. Ele não apenas sonhava, mas colocava em prática suas ideias. Ei, deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes tem gente com muitas ideias, muitos sonhos, mas não coloca em prática nada. Vive a vida dizendo, eu tenho um sonho, eu gostaria, eu queria, eu desejo, mas não se move para a realização. Eu quero fazer uma faculdade, mas nunca foi prestar um vestibular. Eu quero entrar em tal empresa, mas nunca se aprimorou para entrar na tal empresa. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, mas não para ler a Bíblia, não para orar. Eu quero escrever um livro, mas não para escrever. Eu quero compor uma música, mas não para meditar na palavra de Deus e ser inspirado pelo Espírito Santo. Então preste atenção. Eu quero ser cheio, mas não faz nada do que a igreja proporciona. Um afro-americano, Booker Washington, ele escreveu o seguinte: aprendi que não se deve medir o sucesso pela posição que a pessoa alcançou na vida, mas pelos obstáculos que ela teve de superar enquanto tentava ser bem-sucedida. Por que eu li essa frase desse homem? Porque eu quero te dizer o seguinte: não olhe para as circunstâncias ou dificuldades, mas olhe para aquele que pode te ajudar a transformar o seu destino. Olhe para Deus. Deus tudo pode. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Filipenses 2,13: pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Preste atenção, irmãos. Você pode se esforçar pra caramba, você pode trabalhar pra caramba, mas se você não se enquadrar na boa vontade de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Porque quem faz, quem opera é Deus, de acordo com a boa vontade dEle. Quer mais? Efésios 3:20. Olha o que a Bíblia diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, tem potência aí dentro de você. Tem poder aí dentro de você. Independente da sua idade, o que você já viveu ou pensou, tem poder e você pode, em nome de Jesus. Seus sonhos são possíveis. Se coloque de pé. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seus sonhos são possíveis. A realização deles está mais perto do que você imagina. Você crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Seus sonhos também são necessários e essenciais, irmãos. Ouça isso. A realização dos seus sonhos pode ser a resposta da oração de alguém. Deixa eu falar uma coisa. Eu sempre sonhei ser pastor. Hoje eu sou pastor. E eu creio que eu sou a resposta de oração de muitas mães, de muitas esposas, muitos maridos e muitos pais. Eu estou aqui. Então os seus sonhos, pode ser a realização dos seus sonhos, pode ser a resposta da oração de alguém. A realização dos seus sonhos pode ser a resposta da oração de alguém. Se mova para a realização deles. Não pare, não aceite o não, supere os obstáculos. E eu quero terminar dizendo: acorde, dá uma sacudida na pessoa que está ao seu lado, diga: acorda, chegou a sua vez de fazer a diferença na vida. Coloca na tela, vamos lá, todos juntos, dá uma sacudida aí, olha para a tela e diga: acorde, chegou a sua vez de fazer a diferença na vida.